São 12 horas e 4 minutos. Recebemos aqui nos estúdios o mentor estratégico de empresas, Eduardo Camucho. Seja bem-vindo. Prazer estar Camucho, muito obrigado pela sua vinda aqui no Band Cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um ano tão difícil de 2020. Dá para a gente sonhar ainda, principalmente o empresário, que 2021 teremos no segundo semestre novidades para dar uma respirada financeiramente falando. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acredito o seguinte, que essa pandemia criou um certo momento disruptivo na economia. Alguns setores foram extremamente impactados por ela. Outros setores tiveram um auge, por exemplo, teve setores do ano passado, no final do ano passado, que bateram recordes de venda. Só que o que acontece? Em cada momento disruptivo desse, certos setores ganham, certos setores perdem. E o grande problema dessa crise é que fez com que as empresas tivessem que rever o seu modelo de negócio. Porque o que acontece via de regra geral? 99,9% das empresas estão sendo suportadas e mantidas por uma única fonte de receita, que vem através dos seus vendedores. Qual o problema desse modelo de negócio? Você coloca todos os ovos na mesma cesta. Quando acontece, como essa pandemia, esse momento disruptivo, e o vendedor dele não consegue vender, cria um grande problema no fluxo de caixa das empresas. Qual a solução para isso? Toda empresa pode e deve criar novos modelos de negócio, ou seja, você pode criar 8 a 9 fontes adicionais e complementares de receitas. Por exemplo, como é que você usa esse problema da pandemia para servir de alavancagem para você criar um novo modelo de negócio? Imagine que eu possa colocar 1.000, 5.000, 10.000 novos vendedores para trabalhar para a empresa. E esses 10.000, 5.000 vendedores vão trabalhar 24 horas, 7 dias na semana, jamais vão ligar dizendo que tiveram dor de barriga ou qualquer problema, Covid, qualquer que seja o problema. Esses 10.000 vendedores vão fazer uma apresentação completa de venda, sem esquecer de um único ponto, de uma única vírgula. Vão mencionar todas as vantagens, todos os benefícios que o seu produto tem em relação aos seus concorrentes. Vão tirar totalmente o risco para o seu cliente, para que ele compre com você e não com os seus concorrentes. E esses 10.000 vendedores não vão custar nem centenas de milhares de reais, mas alguns centavos por cada vendedor desse. Então, quando você cria um novo canal de receita, através do que eu chamo de publicidade de resposta direta, você pode falar diretamente com o seu potencial cliente, na sua casa ou no seu escritório. E o custo para fazer essa prospecção de clientes você reduz drasticamente. É um novo canal de receita que 90% das empresas desconhecem que tem à sua disposição e que podem trabalhar amanhã mesmo. Muito bem. E depois que essa roda começar a girar, começar a engrenar, qual o segredo, né, para alavancar um pouco mais as vendas para essas empresas? Tanto o pequeno empresário como o maior. Independente do tamanho da empresa, seja pequena, média ou grande, você deve se concentrar em fazer ofertas que serão irresistíveis para os seus clientes. Porque o que acontece via de regra geral? A maior parte das empresas fazem ofertas que eu chamo de irresistíveis. O que é uma oferta irresistível? Fundamentada unicamente em preços. Qual o problema disso? O problema é que é muito fácil de ser batida. Você está vendendo por 10, seu concorrente baixou para 9, pronto, acabou toda a sua vantagem. O que é uma oferta irresistível? Uma oferta que oferece para o cliente muito mais vantagens, muito mais benefícios para ele comprar com você do que com o seu concorrente. Ou seja, por preços similares, ele ganha muito mais em comprar com você do que com o seu concorrente. Quando você faz esse tipo de oferta, não tem como o cliente dizer não, porque ele ganha muito mais em comprar com você do que com seus concorrentes. Camucho, a palavra crise em chinês, né, ela é escrita com 2 caracteres, né? E diz que significa oportunidade, né, e também problemas também, ao mesmo tempo. E tem gente que no momento de problemas consegue ter uma oportunidade, enxergar um mercado diferente. Tem outras que não, acabam retraindo realmente. Como fazer um pensamento direto para aquele que tem um pensamento positivo, que esse está um pouco mais encaminhado, e para aquele outro que tem menos esperança? Vou pegar um exemplo do ano passado. O ano passado, em meados de junho ou julho, eu dei uma entrevista onde eu falava que
que aquela crise que foi causada pelo coronavírus ia causar um momento disruptivo. E nesses momentos disruptivos, você tem grandes setores que ganham, outros que perdem. Vou dar um exemplo para você. Nunca o mundo cresceu tanto do que depois da queda da Bolsa de 1929. Teve uma expansão econômica tremenda. No final da Segunda Guerra Mundial, teve um boom econômico que os países cresceram, a população cresceu, tudo cresceu depois daquela crise causada pela Segunda Guerra Mundial. Na década de 80, o Japão representava o grande rival, o grande concorrente a nível mundial para grandes empresas. Eles tiveram que se readaptar e se reinventar para combater essa concorrência. Agora, com essa pandemia, o que aconteceu? O modelo de negócio das empresas teve que ser obrigatoriamente mudado. Empresas que antes renegavam o digital passaram a fazer vendas pelo digital. Buscaram colocar seus produtos no marketplace. Buscaram novos canais de distribuição, além do método tradicional de venda que ele fazia antes. Então, essas crises são terreno fértil de oportunidades. Eu sempre digo o seguinte, que em termos de crise você tem duas opções. Ou você chora ou você vende lenço. A questão é qual lado que você quer dar. Você quer chorar ou quer vender lenço? Tem possibilidade de vender muito lenço agora nessa crise. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Cidade, Camurci. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu prefiro vender lenço. São 12 horas e Todo mundo. É claro, né?